Convidar você para abrir a sua Bíblia agora. Nós estamos começamos uma série muito bacana de casas que foram visitadas por Jesus, que eu estou chamando de Pode Entrar Jesus. Pode Entrar Jesus. E é uma série que tem esse objetivo de fazer você refletir sobre a sua própria vida, sobre a sua própria casa. Você está deixando Jesus entrar na sua família, na sua casa? E hoje nós vamos estudar João capítulo 12, do versículo 1 ao versículo 8. João capítulo 12, do versículo 1 ao versículo 8, a palavra de Deus nos diz assim: 6 dias antes da Páscoa, Jesus foi para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele tinha ressuscitado dentre os mortos. Prepararam-lhe ali uma ceia. Marta servia e Lázaro era um dos que estavam à mesa com Jesus. Então Maria, pegando um frasco de perfume de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com os seus cabelos. E toda a casa se encheu com o cheiro do perfume. Mas Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, aquele que estava para trair Jesus, disse: por que este perfume não foi vendido por 300 denários e o valor não foi dado aos pobres? Ele disse isso não porque se preocupava com os pobres, mas porque era ladrão e, tendo a bolsa do dinheiro, tirava o que era colocado nela. Mas Jesus disse: deixa que ela guarde isso para o dia do meu sepultamento, porque os pobres estão sempre com vocês, mas a mim vocês nem sempre me terão. Essa palavra é uma palavra incrível, até porque o contexto que cerca essa narração é um contexto extraordinário. Lázaro, esse Lázaro cuja casa Jesus visita, é o Lázaro que estava morto e Jesus trouxe de volta à vida. Esse Lázaro estava morto e Jesus o trouxe à vida. Essa cidade, Betânia, na verdade era uma pequena vila que ficava a cerca de 3 quilômetros mais ou menos de Jerusalém. Nesse contexto haviam 2 cidades chamadas assim. Essa Betânia, onde Lázaro morava, que era uma vila que abrigava muitas pessoas pobres. Muitas pessoas pobres. E a outra Betânia ficava para além do Jordão, provavelmente hoje na Jordânia, né? E ali você tem aquele ambiente onde João Batista batizava as pessoas. Até hoje você pode ainda visitar essa região, uma região muito seca, cheia de pedras, que quando você olha para a pedra, a impressão que você tem que é um monte de pão. O formato da pedra parece um pão. Até alguns estudiosos, na verdade, comentaristas, vão dizer que nessa região onde Jesus foi tentado, inclusive, que é nessa região da proximidade de Jericó, quando Satanás chega e transforma essa pedra em pão, é porque já existia um apelo visual àquela pedra parecer com um pão. Não sei se o comentário está correto, mas a impressão que eu tive quando olhei para aquelas pedras é que realmente elas pareciam muito com um pão. Então essa Betânia é mais distante. Já essa Betânia que Jesus está visitando a casa de Lázaro, Marta e Maria, é uma Betânia muito mais próxima de Jerusalém. Por isso ele diz que essa unção que ele está recebendo com esse perfume já está preparando, já o prepara para a morte. Mas o fato é que Jesus entra nessa casa. E quando Jesus entra nessa casa e faz parte, se integra a essa família, muitas lições nós podemos retirar. E essas pessoas falaram para Jesus: pode entrar, Jesus. Convidaram Jesus para estar nesse ambiente. Pode entrar, Jesus, venha à minha casa, eu vou fazer um banquete para o Senhor, para juntos celebrarmos a ressurreição de Lázaro. E algumas lições já são muito evidentes para nós aqui. Por exemplo, no versículo 2, eu gostaria de ler novamente, diz assim: prepararam-lhe ali uma ceia. Marta servia e Lázaro era um dos que estavam à mesa com Jesus. Quando nós falamos para Jesus que ele pode entrar na nossa casa, ele vai participar de todos os momentos. Ele vai participar de todos
os momentos. Olha só que coisa interessante. Há algumas semanas antes, Jesus ressuscita Lázaro. O momento que essa família estava vivendo naquele contexto era um momento de muita dor, era um momento de muita angústia, era um momento de desespero. Era um momento onde eles olhavam para o lado e para o outro. Essas duas irmãs provavelmente estavam sem rumo, sem direção, desesperadas porque o seu irmão, que provavelmente era o provedor da sua casa, tinha morrido. E elas não conseguem ver solução ou esperança em lugar nenhum, até o diálogo que elas têm no capítulo anterior, no capítulo 11, com Jesus, é um diálogo de muita dor, que expressa desespero. Mas agora o contexto é completamente diferente. É um contexto de celebração, é um contexto de festa. E isso tudo nos revela, nos mostra, que quando nós falamos para Jesus, pode entrar Jesus na minha casa, entra na minha casa, entra na minha vida. É como se eu estivesse falando para ele constantemente: participa, Jesus, de todos os momentos, dos momentos alegres e dos momentos de tristeza. Participa dos momentos de celebração, mas participa também dos momentos de desespero. Participa dos momentos de vitória, mas participa também dos momentos em que as coisas não vão andar muito bem, ou como eu imagino que seja o melhor. Essa família, Lázaro, Marta e Maria, compreenderam que falar isso para Jesus, permitir Jesus entrar na sua casa, é permitir que Jesus participe de todos os momentos. Você tem convidado Jesus para entrar na sua casa, na sua família? Mas eu queria que você lembrasse, você que já convidou Jesus para participar de todos os momentos, que Ele não vai participar somente dos momentos de alegria. Ele quer estar com você também nos momentos de angústia. Mas Ele também não vai participar só dos momentos de angústia. Ele não quer ser lembrado só quando você está preocupado, está angustiado, está entristecido. Ele quer ser lembrado quando você está celebrando e vivendo aquilo que você tem de melhor. Você já convidou Jesus para entrar na sua casa, na sua vida? O desafio que nós temos todos os dias é falar para Jesus: pode entrar, Jesus. A casa está meio bagunçada, mas pode entrar. A vida está meio conturbada, mas pode entrar. Ou mesmo, pode entrar, Jesus. Estamos celebrando e queremos que o Senhor celebre conosco. Nesses dias, muitas famílias, muitos casais têm se desentendido. Porque houve uma mudança brusca, sem planejamento do seu dia a dia. Daquilo que eles faziam, que era tão comum. Sai, vai para o trabalho, volta mais à noite, conversa, tem um espaço um para o outro, um desenvolver um para o outro. Hoje isso não existe para muitas pessoas. Para muitas pessoas. Então essa adaptação está sendo muito difícil. Então, mais do que nunca, nós precisamos dizer para Jesus: pode entrar, Jesus, no meu relacionamento. Pode entrar no meu casamento, pode entrar na educação dos meus filhos, pode entrar porque eu não sei o que fazer. Se você quer fazer isso, eu quero te desafiar a entrar no nosso site www.pibcuritiba.org.br/Jesus ou /culto oração. Ali vai ter um formulário para você. E nós vamos entender que você está convidando Jesus, está dizendo para Jesus: pode entrar, Jesus. Sabe por quê? Porque Jesus quer participar não só dos momentos de tristeza, mas de alegria. E Ele quer promover momentos de alegria. Quando essa família, Marta e Maria, estão desesperadas, Jesus chega na casa que ele é convidado
e realiza um milagre extraordinário. Ele traz alguém que tinha morrido à vida. Isso enche o coração de toda a família e de todos aqueles que estavam presentes nesse ambiente de grande júbilo. Você está passando por um momento de dificuldade? Convide Jesus para entrar na sua casa, na sua família, na sua vida. Você está passando por um momento de alegria? Convide Jesus. Ele quer participar de todos os momentos da sua história. Mas nesse texto também, ao lermos, o versículo 3 ainda nos dá uma outra lição. Ele diz assim, o versículo da palavra de Deus nos diz: então, Maria, pegando um frasco de perfume de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com os seus cabelos, e toda a casa se encheu com o cheiro do perfume. Quando permitimos Jesus entrar na nossa casa, nós permitimos que o perfume de Jesus passe para nós. Esse nardo puro era um perfume muito caro realmente. E isso é uma incoerência do texto muito grande, porque o nome Betânia dá uma ideia de uma aldeia de pobres, de pessoas muito pobres. A tradução, ela chega muito próxima a isso, de acordo com o comentarista Strong. Ele vai colocar esse acento, aldeia da pobreza, aldeia da miséria, aldeia de pessoas pobres. Então, há uma relação com a pobreza. Então, para essa mulher pegar esse perfume e jogar ou ungir Jesus com esse perfume, é uma iniciativa muito grande. E quando ela derrama esse perfume sobre Jesus, o perfume exala por todo o ambiente. E aqueles que estão ali ouvindo Jesus, desejosos por aprender mais de Jesus, por saber mais de Jesus, sentem o perfume que está em Jesus. Sabe, quando nós falamos, pode entrar Jesus na minha família, na minha casa, na minha vida, nós estamos também dando permissão para que o doce e agradável perfume de Cristo seja sentido por nós, mas que também o perfume de Cristo em nós seja sentido por outras pessoas. Eu acredito que as principais pessoas que precisam sentir esse perfume estão narradas nessa história. São as pessoas que estão na nossa casa. São as pessoas que estão convivendo conosco. O doce e agradável perfume de Cristo precisa ser percebido por nós. Eu lembro, logo que eu me converti, eu pegava a Bíblia, assim como pego ainda hoje, e lia, e anotava, e riscava, ia para um comentário, pegava e fazia um próprio comentário, ia atrás e queria conhecer a Bíblia de uma forma tão enlouquecida, com uma fome tão grande da palavra de Deus. E o meu pai passava, chegava em casa para o almoço, eu estava deitado na minha rede, e ele almoçava, eu ia almoçava, ajudava minha mãe a lavar as coisas ali em casa, voltava para a rede e continuava lendo aquilo. E meu pai assistindo TV, ele assistindo TV e olhava para mim, assistia TV e olhava para mim, assistia TV e olhava para mim. Teve uma hora que ele falou assim: cara, eu não estou entendendo, você lê demais a Bíblia, você vai ficar maluco. Todo mundo que eu conheço que lê muito a Bíblia fica malucão. Então tem tudo a ver com esse livro que eu falei ainda há pouco do Rei Doidão aqui. A gente fica doidão mesmo. Porque você começa a ter uma experiência singular com Deus. E sabe o que é interessante? Ao ler a Bíblia, ao estudar a Bíblia, eu fui absorvendo o perfume de Cristo. E depois de algum tempo, naquela mesma rede que eu estava deitado lendo a Bíblia, eu podia olhar e ver o meu pai balançando de um lado para o outro naquela rede, também estudando a palavra de Deus, também afrouxando uns parafusos da mente, para ter umas experiências incríveis com o Pai do céu. Quando nós usamos o perfume, o doce e agradável perfume de Jesus, as pessoas que estão ao nosso redor sentirão.
Mas para usar esse perfume eu preciso dizer: pode entrar, Jesus. Entra na minha casa, entra na minha vida, transforma a minha história, muda todas as estruturas, para que eu exale o doce e agradável perfume que é o seu. Você pode fazer isso entrando no nosso site, dizendo: eu quero exalar esse perfume, eu quero exalar o doce e agradável perfume de Jesus. Mas tem mais uma lição que nós aprendemos quando olhamos para esse texto. Está lá no versículo 9, que diz assim, no versículo 8, perdão, que diz assim: porque os pobres, sempre vocês terão com você... Eita, estou me atrapalhando todo aqui. Porque os pobres estarão sempre com vocês, mas a mim, vocês nem sempre o terão. Quando nós convidamos Jesus ou autorizamos Jesus para entrar, nós estamos dizendo para Jesus: o Senhor tem essa primazia. Às vezes nós vamos olhar para as pessoas que estão ao nosso redor, numa boa intenção de ajudá-las, sejam os pobres, ou aqueles que estão carentes de afeto, aqueles que estão carentes de presença de outras pessoas. Mas Jesus precisa ter essa prioridade na nossa casa, no nosso olhar. E para isso é preciso tomar essa iniciativa. Jesus, eu te convido, pode entrar, Jesus. Está aqui o meu casamento, está aqui as situações que eu estou vivendo, estão aqui as minhas lutas, estão aqui as minhas dúvidas, estão aqui os meus anseios, estão aqui aquilo que está machucando o meu coração, eu quero colocar diante do Senhor. Entra, pode entrar, Jesus. Essa casa é tua. 70% dos brasileiros têm relatado que têm tido algum tipo de ansiedade ou algum traço caracterizado como depressão. 70% das pessoas que estão hoje enfrentando, como eu, e todos esses que estão aqui adorando o Senhor hoje com você, todos nós estamos enfrentando grandes problemas, grandes dificuldades. Quando nós olhamos lá para o Líbano, que também está no meio da pandemia e sofreu um grande acidente com várias perdas. Olhamos aqui para São José, o que aconteceu no domingo passado, várias outras pessoas que também sofreram grandes perdas. Tudo isso desencadeia em nós um estresse tão grande, que às vezes você só senta no teu sofá, olha para o teto e fica perguntando: o que vai ser amanhã? O que vai acontecer comigo amanhã? Eu não sei, será que eu vou ser o próximo? Tantas notícias ruins, tantas pessoas vindo a óbito. E tudo isso desencadeia em nós uma tristeza, um estresse, e para alguns já um sentimento de depressão muito grande. Mas eu queria dizer para você que está se sentindo assim: Marta e Maria estavam encarando a tristeza, a angústia, a perda, o luto de frente. E quando elas falaram: pode entrar, Jesus, tudo aquilo que elas estavam vivendo como desencadeadores de sofrimento, de destruição, foi transformado pela presença de Jesus. Por isso eu queria desafiar você hoje a falar a mesma coisa. Pode entrar, Jesus. Pode entrar na minha vida, porque eu não tenho domínio sobre ela, e todas as coisas que estão acontecendo têm me desesperado. Pode entrar na minha casa, porque eu não tenho domínio sobre ela, e todas as coisas que eu estou vivendo têm me angustiado. Pode entrar, Jesus, no meu relacionamento, porque eu pensava que tinha domínio sobre ele, mas de verdade eu estou descobrindo que eu não tenho, porque eu não consigo nem perceber o que está acontecendo dentro de mim em meio a tantas lutas. Pode entrar, Jesus, porque eu quero entregar a minha história, a minha casa, a minha vida, a minha família nas tuas mãos, porque eu descobri, em meio a essa pandemia, que eu realmente não tenho controle de nada.
pode entrar, Jesus, porque eu sei que o Senhor é o único que pode governar, me dirigir e fazer mudança na minha vida. Pode entrar, Jesus. Eu quero orar por você agora, que está fazendo essa oração junto comigo, pedindo para que Jesus entre na sua casa, na sua história, transforme a sua vida. Mas eu quero que você, aí na sua casa, assim que terminar esse culto, você vai entrar no nosso site, pibcuritiba.org.br/culto oração ou /Jesus, /apelo. Você vai escolher uma dessas barras aí que você vai cair no mesmo lugar. Você vai preencher uma ficha simples, perguntando quem você é, para que eu e você possamos ter algum contato. Nós temos uma equipe preparada para te ajudar nessa caminhada, conhecendo mais de Jesus, te entregando esse frasco do perfume de Jesus, para que você passe em você, para que as pessoas que estão ao seu redor, que você ama tanto, sintam essa fragrância do perfume de Cristo nas suas atitudes, no seu falar, no seu pensar, no seu comportamento transformado e baseado em Jesus. Nós vamos orar agora. Depois nós vamos cantar mais um louvor. E no final eu quero fazer uma oração por você. Mas eu peço encarecidamente que você não fique sozinho. Entregue toda a tua história, toda a tua vida nas mãos do Senhor. E entre em contato conosco para que essa equipe, esse grupo, comece a caminhar contigo, te ensinando mais sobre quem é Jesus. Vamos orar? Senhor Jesus, muito obrigado, porque um dia nós falamos, pode entrar, Jesus. E quando olhamos para essa história de Lázaro, Marta e Maria, descobrimos que eles fizeram esse pedido também. Eles fizeram essa afirmação, Jesus, pode entrar, a casa é tua, a história é tua, a vida é tua. E por causa disso, desfrutaram da bênção milagrosa do Senhor. Por isso, Pai, agora entra nessas casas que estão te dando permissão para entrar. Entra nesses casamentos que estão difíceis. Entra nesse desemprego que está tão complicado, nessa vida financeira quebrada, nessa pessoa enferma, nessa situação complicada de se resolver. Pode entrar, Pai. Os teus filhos e filhas estão dando permissão ao Senhor, para que o Senhor entre e faça a grande diferença. Assim como fez na vida dessa família. Lázaro nunca mais foi o mesmo. Maria nunca mais foi a mesma. Marta nunca mais foi a mesma. Porque quando falaram, pode entrar, Jesus, Jesus mudou a história de cada um deles e de todos eles como família. Por isso muda a história de cada um desses que estão conectados conosco. Em nome de Jesus, nosso Senhor. Amém e amém.